Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. A gente vai fazer uma leitura no livro do Gênesis e depois a gente vai para o livro de Josué, no capítulo 15, amém? Então abra logo sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 2 do livro do Gênesis, a gente vai ler o versículo 18. Gênesis capítulo 2. E eu me alegrei tanto com o testemunho deles, o testemunho de fidelidade desse casal. Cadê eles? Estão por ali? Ali. Ela está ali, mas ele está ali, né? E eu me alegrei tanto. E eu falei para Dário, é sobre isso que eu vou pregar esta noite. É sobre as conquistas de uma vida 2 e os seus desafios. E quando eu estava ouvindo vocês testemunhar das conquistas, da conquista da casa, e como foi desafiador, mas em cima da conquista tinha uma promessa, através de um sonho e uma fidelidade de Deus, para que mesmo diante das impossibilidades financeiras, aquilo pudesse acontecer, e é assim que Deus faz. E que bom que vocês caminharam em oração, para que essa conquista pudesse ser real. Então a gente vai ministrar sobre isso. Então o livro do Gênesis, do capítulo 2, o versículo 18 ao versículo 20 vai dizer assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Agora vá lá para o livro de Josué, capítulo 15. Não, perdão, a gente vai ler o versículo 24 ainda, tá bom? Que vai dizer assim, no livro de Gênesis, capítulo 2 ainda, e o versículo 24 vai dizer assim: Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Uma só. Agora Josué, capítulo 15 do livro de Josué, vamos ler do versículo 13 ao versículo 19, que vai nos dizer assim: A Calebe, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Criate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Criate-Zefé. Disse Calebe: a quem derrotar Criate-Zefé e a tomar, darei minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Aquisa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Diga assim: deste-me terra seca. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Queria que você fechasse sua Bíblia por alguns momentos, porque a gente vai precisar dela, e que você segurasse na mão do seu cônjuge nesta noite. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para trabalhar conosco aqui.
Eu estava em casa, orando ao Senhor, acerca daquilo que Deus queria que eu ministrasse. E eu estava ainda em Caldas Novas, durante a semana que eu passei lá. E o Senhor, Ele trouxe essa palavra no meu coração, acerca de Áquisa e acerca de Otiniel. Não mais acerca de Caleb, mas acerca deste casal. E daquilo que Deus tinha para fazer na vida deste casal. E eu creio que hoje, pastor Eudenor, pastor Eutá, pastor Silvio, pastora Julieta, eu creio que é uma noite profética daquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Eu creio que é uma noite que o Senhor nos fará compreender algumas situações e como é desafiadora a vida a dois, mas como Deus vai trazer algo para que a gente entenda o que são essas conquistas nele. Então, neste momento, eu queria que você segurasse na mão do seu cônjuge, para que juntos possamos orar, para que o nosso coração, de fato, esteja rendido a Deus, e para que a nossa mente seja cativa a Ele, e que essa palavra faça o efeito pelo qual ela será designada. Pai, eu oro a Ti, Senhor, neste momento. Rendidos estamos a Ti. Rendidos, Senhor, à Tua voz, rendidos ao Teu querer, rendidos à Tua boa vontade, porque ela é perfeita e ela é agradável. Senhor, eu oro neste momento sobre esta palavra, sobre aquilo que o Senhor quer ministrar aos corações de cada casal que aqui está. Que eu seja, Senhor, guiada pelo Teu Espírito, e que através, Senhor, desta palavra que será, Pai, pregada, a Tua boa obra seja feita em cada um de nós. Que cadeias sejam quebrados, que grilhões, Senhor, sejam arrebentados, que portas, Senhor, elas sejam, Pai, quebradas, abertas, pelo poder que há no nome de Jesus, e pelo poder libertador que há na Tua palavra. Vem com graça sobre nós que aqui estamos, que nada, Senhor, nos torne resistente, que nada, mas que o Teu Espírito comece, Senhor, a trabalhar no nosso entendimento, e que qualquer situação que talvez tenhamos vivido, Pai, ainda neste dia de hoje, que não foi agradável, Pai, que ela não nos torne resistente, mas nós queremos, ó Pai, declarar que estamos nesta casa, que estamos neste lugar, porque nós necessitamos de ouvir a Tua voz, porque nós nos rendemos a Ti completamente dependente, como casal, como família. Vem sobre cada um de nós, Senhor, e que o Teu poder possa operar sobre as nossas vidas. Capacita-me no Teu Espírito, para que eu possa ministrar esta palavra. Assim eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sente dando glória a Deus, amém? Aleluia. Olha só, queridos, como é interessante, como Deus, Ele consegue enxergar a necessidade do homem, como é interessante como Deus, Ele consegue enxergar e as necessidades do homem, a sua solidão, mas não apenas isso. Deus não enxerga apenas a necessidade do homem, a sua solidão, mas como Deus, Ele percebe, como Deus, Ele vai organizar uma auxiliadora que seja idônea, para que através desta auxiliadora, esse homem ele consiga ser completo, e ele consiga desenvolver tudo aquilo que Deus o capacitou e colocou nele como habilidades para que ele pudesse desenvolver. Habilidades de condição, capacidade psicológica, capacidade cognitiva, ao ponto a gente vai observar a desenvoltura deste homem quando ele está ali. Deus permite que ele tenha essa liberdade em colocar os nomes nos animais, e ele vai fazendo isso. E como é interessante quando Deus, ele diz assim: não é bom que este homem ele esteja só. E quando é que Deus faz isso? É exatamente nesse momento que Adão está desenvolvendo essas capacidades, neste momento que Adão está desenvolvendo uma habilidade de olhar para aqueles animais e colocar o nome dele. Deus olha para ele e diz: não, eu preciso fazer para ele
uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, olha só, essa palavra auxiliadora é a expressão de uma mulher que tem a capacidade de ajudar este homem, sem ela ser inferior a este homem. E o que seria esta palavra auxiliadora idônea? É uma junção, no hebraico, ela vai vir acompanhada de duas palavras, que é ezer, diga assim comigo, ezer. Se a pronúncia não está certa, não tem problema, mas você está compreendendo, porque tem aqui teólogos né, que são bons no hebraico. Não é o meu caso, não sou boa ainda no hebraico, mas a palavra auxiliadora idônea, no hebraico, essas duas junções vai vir acompanhada da palavra ezer, que significa força e significa socorro, e vai vir acompanhada da palavra kenegedon, que significa exatamente ser diferente. Alguém que é ajuda, que é oposta. Então a palavra auxiliadora significa ezer, que significa força e significa socorro. E a palavra kenegedon significa oposta, aquela que é diferente. Então, quando a gente vê Deus criando, por que eu estou trazendo para você como significa no hebraico, no original? Porque quando a gente vai olhar na tradução, naquilo que foi traduzido para a nossa linguagem, a gente vai olhar assim, alguém que está ali auxiliando, alguém que está ali sendo ajudadora, mas não traz essa expressão do kenegedon, que é alguém que é oposto, que é alguém que é diferente. E a gente vai dizer assim, mas como assim, pastora? Deus cria alguém para se opor ao homem? Não, a questão não é que Deus criou alguém para se opor ao homem, mas quando Deus cria a mulher com essa expressão, com essa finalidade, é que de fato ela seria diferente deste homem, e aquilo que ela traria, aquilo que ela iria acrescentar, ela iria trazer como mulher. Então Deus não cria uma mulher auxiliadora simplesmente para auxiliar o homem, sem trazer uma oposição. Ela vai trazer essa oposição, e eu quero explicar para vocês o que seria essa oposição, o que seria essa diferença. Seria nessa questão auxiliadora, seria nessa questão ajuda, para completar e para fazer com que o homem ele fosse completo. Não é alguém que está ali para dizer, o homem vai dizer amarelo e ela vai dizer amarelo, é verde, ela vai dizer é verde. Não, mas quando Deus cria essa mulher idônea, essa mulher que vai ser essa auxiliadora idônea, ela vai vir também com uma capacidade de também ajudá-lo, e também questões que não convém, que vai divergir no sentido de aquilo que não é certo, essa mulher idônea, e que essa mulher que auxilia, ela vai vir para auxiliar, exatamente desfazendo daquilo que não está alinhado e daquilo que não é real, para que esta família, para que este casal, eles consigam caminhar neste alinhamento. Vamos supor, e eu quero trazer esse exemplo para vocês, o que nos faz estar alinhado? O que nos alinha às verdades de Deus? É quando um líder, ele confronta e ele diz, não, isso que você está fazendo não é certo. Isso que você está fazendo é contrário aos desígnios de Deus, é contrário à vontade do Senhor. O que nos alinha ao propósito, às vontades de Deus, é quando o líder, ele vem e ele se opõe em algumas entrelinhas daquilo que eu estou fazendo, ou quando o líder simplesmente ele concorda e diz assim, irmão, você fica à vontade, se você sente de fazer isso. O que é que nos alinha? É quando alguém contraria a minha vontade quando ela está errada, ou quando alguém concorda comigo mesmo quando a minha vontade está errada. Vamos participar comigo? O que me alinha a Deus? É quando a gente diverge. Lembra de Elias? Quando Elias ele chega
na nação de Israel. E o que é que Elias vai fazer no meio da nação de Israel? No período de mais de 20 anos, a nação de Israel ela esteve debaixo da adoração a Baal. Ela esteve debaixo dessa inclinação. Por causa de quem? Por causa de Acabe. Por causa de quem? Por causa de Jezabel. Quando Elias ele chega para trazer um alinhamento com os céus, o que é que Elias faz? Elias fala assim para o povo: se Baal é Deus, segue-o. Se Deus é Deus, então segue a Deus. O povo não sabia o que dizer, o povo não sabia o que responder, o povo não disse palavra alguma. Por quê? Porque eles estavam tão perdidos na sua forma de vida, lembrando que mais de 20 anos caminhando nesse percurso de idolatria, que chegou um momento que já estava tudo tão tranquilo, tudo tão comum, tudo tão normal, que aquelas pessoas olham e elas dizem assim: não sei, Baal é Deus, se é Deus é Deus. E naquele momento, naquele exato momento, Elias é levantado para confrontar. E o que é que Elias começa a fazer? Elias começa a colocar os profetas de Baal num desafio. O Deus que respondesse seria o Deus verdadeiro. A Bíblia vai dizer que não houve resposta nenhuma da parte de Baal. Mas quando Elias agora vai invocar o nome do Senhor, antes que Elias invoque o nome do Senhor, a Bíblia vai dizer que Elias ele traz um alinhamento acerca daquilo que Deus havia escolhido sobre aquela nação. Por quê? Porque em primeiro lugar Elias conserta o altar que está quebrado. Ele alinha as 12 pedras, que aquelas 12 pedras significavam exatamente as tribos de Israel. E depois deste alinhamento, a palavra do Senhor diz que Elias agora faz uma oração, e após esta oração de Elias, a Bíblia diz que Deus envia fogo, aquele holocausto é consumido. E após essa situação, a Bíblia diz que o povo, a nação, começa a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, se a nação acorda e se a nação desperta para entender que só Deus é Deus, agora após esse entendimento, o que é que Elias faz? Elias não fica quieto, Elias não fica parado e diz assim: agora voltem para a casa de vocês, porque agora vocês entendem que Deus é Deus e que Baal é Baal. Não, Elias diz assim: então agora lancem mão sobre os profetas de Baal. E a Bíblia diz que a nação, o povo lançou mão deles, fizeram com que eles descessem até o ribeiro de Quizon, e lá Elias o matou à espada. E o que isso significa? Se não houver confrontamento, queridos, se não houver alguém que de uma certa forma nos guie, nos dirija, não apenas concordando, mas olhando o que é certo, olhando aquilo que é real, e nos diga: não, Neide, a sua decisão ela não é alinhada. Não, Dário, a sua decisão ela não está de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Não há alinhamento. E se não há alinhamento, queridos, não há possibilidade de, como casal, como família, a gente conquistar uma vida a dois, aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer para cada um de nós. Vocês entenderam? Então diga assim comigo: a mulher, diga comigo as mulheres, diga assim: a mulher não foi criada para ser a inimiga. Diga assim: inimigo não se preocupa com o bem-estar do seu cônjuge. Diga assim: quem se preocupa com o bem-estar é aquela que foi erguida para auxiliá-lo a não tomar as decisões erradas. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos, irmãos, vivendo um tempo de acomodação. Acomodação no que se diz respeito: eu não quero mexer com isso. É melhor deixar isso quieto do que eu ter que expor de ter que trazer isso às claras. Porque isso mexe com status. Se eu tiver que expor muita coisa, eu vou ter que mexer em status. Nós fizemos parte de uma igreja que depois que a gente, antes
no caminho para sair desse lugar, da igreja que nós estávamos congregando, vem à tona muitas situações, muitas situações. Uma delas é que havia uma situação moral na vida dos próprios pastores, do próprio pastor da igreja. E quando a gente olha tudo aquilo, e eu digo assim, mas eu não acredito que essa esposa, durante esse tempo todo, ela não percebeu, ela não viu nada, ela não entendeu nada. Sim, eu, na minha concepção, será que não viu? Será que não percebeu? Até onde tudo isso está escondido? Depois, vêm as informações, quando se tem que confrontar e tem que expor algumas coisas, eu também vou perder muita coisa. Então, por causa disso, é melhor não confrontar e é melhor não mexer, e eu não perco os meus status e não perco aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não sei se vocês estão entendendo o que o Senhor quer falar conosco aqui neste lugar. Eu não sei se vocês estão entendendo o que é que o Senhor quer trazer sobre a nossa vida nesta noite. Mas quando Deus, Ele faz, e Deus levanta a mulher com este propósito, com essa intenção, é justamente para que homens não vá para o abismo. Quando Deus une um casal e Deus diz assim, agora vocês são agora por isso se torna o homem uma só carne. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e os dois vão se tornar uma só carne. E quando a gente vai olhar isto, é algo, queridos, que de fato vai mexer com a nossa estrutura e vai nos levar agora por um outro caminho, um caminho do confronto, um caminho que vai nos levar muitas vezes a chorar, mas muitas vezes vai nos levar para o caminho da vitória. E como é que a gente vai compreender? Eu fiz uma correlação para que vocês pudessem entender acerca da vida do homem e da mulher com agora Otiniel e com Áquisa. É possível a gente compreender essa dinâmica da conquista, as conquistas de uma vida a dois e os seus desafios, através da vida de Áquisa e da vida de Otiniel. Por quê? Porque no primeiro instante, existe um desafio, e neste desafio existe uma grande proposta que Caleb faz. Quando Caleb ele está agora com 85 anos, e Caleb agora ele começa a conquistar as terras que Deus disse para ele que onde ele colocasse a planta do pé, aquelas terras seriam dele. E a Bíblia vai dizer que Caleb, ele conquista Hebrom, mas agora existe o território e a cidade de Debe, e a Bíblia diz que Caleb ele faz uma grande proposta. E qual é a proposta? Ele vai dizer assim, aquele que tomar a Debe, conquistar Kiriat Zefim, eu vou entregar a minha filha Áquisa. A palavra do Senhor diz que Otiniel ele vai, Otiniel ele conquista, Otiniel vence aquela cidade. Porém existe uma situação na conquista de Otiniel. Que situação, pastora Neide? A Bíblia diz que Áquisa vai dizer para ele, você precisa pedir algo para o meu pai. Depois da conquista, Áquisa fala para Otiniel, você precisa pedir algo para o meu pai, peça campos para o meu pai. Mas não é só isso, ela insiste para que ele faça isso, mas não é apenas isso. Áquisa percebe que aquilo que ela ganha, aquilo que está no seu poder, são terras secas. São terras que se não tem água nela, não adianta trabalhar, não adianta todo esforço naquele lugar, porque será penoso todo o trabalho naquele lugar. Então, nessa junção, o que é que Deus quer? Deus quer uma completude. Quando Deus ele faz isso, Deus quer uma completude. O que é essa completude? É a característica daquilo que vai ser perfeito, daquilo que vai se unir para vir, para trazer a perfeição. Ou seja, eu venço a guerra, eu conquisto terras, porém eu ganho algo que eu não entendo, eu não percebo, que é terra seca. Então é justamente através da vida de Áquisa que algo vai mudar também na vida de Otiniel. Diga assim comigo, é através da vida de Áquisa que algo na vida de Otiniel também vai mudar.
Então, olha só, qual é a primeira verdade que eu queria trabalhar conosco aqui nesta noite? Diga assim comigo, o tema, diga assim comigo, as conquistas de uma vida a dois e os seus desafios. Então, olha só, casados que estão aqui nesta noite, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender o que vem a ser essa conquista, a conquista de uma vida a dois, e quais são os desafios dessa conquista. Não é algo simples, não é algo fácil. É através da postura de Áquisa que algo vai vir e vai acontecer diferente. Porque Áquisa vai mesmo, ela se levanta, ela vai, ela pega o seu jumento e ela vai até Caleb e ela pede a Caleb, ela fala para ele, dá-me um presente, você me deu terra seca, dá-me as fontes inferiores e as fontes superiores. E a Bíblia diz que Caleb, ele dá. Por que Caleb dá? Porque eles estão ali naquele momento de vitória, eles estão naquele momento de uma grande vitória, de uma grande investida, mas que também foi uma grande vitória. Então, o primeiro ponto, a primeira verdade que eu queria trabalhar conosco aqui nesta noite é o que precisamos compreender acerca das conquistas de uma vida a dois. Diga assim comigo, o que nós precisamos aprender acerca das conquistas de uma vida a dois. Você está anotando isso aí? Quem está anotando, glória a Deus por isso. Olha só, o que é que eu preciso em primeiro lugar? O que é que eu preciso aprender acerca das conquistas de uma vida a dois? Eu preciso compreender. Eu preciso aprender. Diga assim comigo, eu preciso aprender a ouvir o outro, quebrando as barreiras da individualidade. O que é que a gente precisa entender aqui nesta noite? Acerca das conquistas de uma vida a dois. O que é que nós precisamos aprender? Nós precisamos entender que a gente precisa aprender a ouvir o outro, quebrando a barreira da individualidade. Como assim, pastora Neide? Quebrando a barreira da individualidade. Olha só, lá no livro, voltando lá para o livro do Gênesis, lá no livro do Gênesis, quando Deus ele forma a mulher, o homem já estava no seu momento de desenvoltura. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que o homem estava ali, dando nome aos animais. O homem já estava ali em desenvolvimento. O homem ele não estava parado, sentado e dizendo assim, está faltando alguém para vir aqui, para me ajudar, para me orientar. Não, o homem estava em ativa. O homem estava numa vida ativa. E quando a gente vai olhar a vida também de Otiniel, a gente vai ver que Otiniel não estava parado. Otiniel era um homem de guerra. Otiniel era um homem que entrava para pelejar. Então ele era um homem estrategista. O que a gente entende com isso? Quebrar a barreira da individualidade. O que significa quebrar a barreira da individualidade para ouvir o outro, para conquistar? Sabe o que significa dizer? Que nós temos, queridos, história. A minha história, ela não começa quando eu caso, não. A minha história, ela começa bem antes. Existe uma individualidade em mim. Existem as conquistas que eu tive sem precisar que o outro me dissesse. Eu tive a minha desenvoltura sem precisar que o outro estivesse ali me dizendo, faça assim ou faça isso. Porém, a partir do momento que se junta e agora os dois se tornam uma só carne, e para que isso aconteça, para que as conquistas venham, nós vamos precisar, meu irmão, quebrar a barreira da individualidade para poder ouvir o outro acerca agora daquilo que nós iremos conquistar e como vamos conquistar. Você entende que existe um modelo, e não é um modelo daquilo que Deus quer para a nossa vida. Não é, queridos. E quando eu falo quebrar a barreira da individualidade, eu não estou apenas me referindo ao homem. Eu me refiro ao gênero. Por quê? Porque tem mulheres que a sua história de vida, a sua filogênese, foi tão desafiadora,
que ela precisou trabalhar cedo para conquistar, que ela não teve a presença de pai, ela não teve um pai supridor, ou o seu pai não conseguia suprir todas as necessidades por causa da escassez financeira, e essa mulher, ela precisou entrar no campo de trabalho logo cedo, para não precisar depender nem pedir. Ou seja, a opinião alheia não é muito importante quando se fala de conquista, porque eu fui montada, existe uma estrutura em mim que me levou a isto, e agora para conquistar, como é que eu vou fazer para ter uma vida a dois que conquista? Quebrando, queridos, a barreira da individualidade. Existem momentos na nossa história, existem momentos na nossa vida, que Deus quer trazer algo maior sobre nós, mas para que isso aconteça, nós vamos precisar quebrar essa barreira, para que o outro traga fala, para que o outro traga visão daquilo que ele também vê, e daquilo que agora é necessário para que os dois conquistem juntos. Oh, e eu quero dizer para você, queridos, que estão aqui nesta noite, quão desafiador é quebrarmos a barreira da individualidade. Quão desafiador é você derrubar esta barreira, para que o outro consiga lhe dizer, como disse Aques a para Otiniel: pede para o meu pai as terras do campo. Como assim? Eu sou um homem de guerra. Eu sou um homem que sei das minhas conquistas. Olha o que eu acabei de fazer. Eu acabei de conquistar a cidade de Debe. Acabei de conquistar aquele território que era tão difícil. Após quantos anos? Mais de 45 anos. Esteve lá e ninguém entrou para conquistar. Eu entrei, eu conquistei. Como assim parar para ouvir alguém que está dizendo mas você precisa entender que as terras que nos foram dadas é terra seca. Eu quero liberar sobre este lugar e sobre casais que aqui estão. Deus quer nos fazer entender o que é quebrar a barreira da individualidade. O que é entender, o que é aprender a ouvir o que o outro está trazendo. Porque existem situações, queridos, que nós estamos ali, prestes para conquistar, mas nós estamos tão acostumados a decidir só, a resolver só, que a gente não consegue parar para entender a visão que o outro está tendo acerca das conquistas agora a dois. Amém? Amém? Vocês falar agora feito pastor Dário, vocês estão com uma cara assim de crente. É normal, né? Então, olha só. Quando nós falamos de quebrar barreiras, o que é que eu estou tentando trazer para vocês? Quando a gente fala de quebrar barreira, nós não estamos falando, casais que estão aqui nesta noite, em seguir algo um segmento que é errado. Como assim? Tipo, por que Acabe pecou? Porque ele ficava ouvindo Jezabel. Por que Adão pecou? Porque ele ouviu Eva. Não é sobre isso, não. Não é sobre seguir, tá? Então, não é sobre você ficar ouvindo um segmento errado, não. Mas é sobre alguém que está tendo uma visão ampla, não apenas do texto, mas de um contexto em si. Por quê, pastora Neide? Porque, veja só, não é sobre aquilo que está se conquistando, mas é a falta que está tendo naquela própria conquista. Deixa eu explicar. Sabe quando falta algo e alguém está tentando dirigir um ao outro, e agora eu não vou dizer apenas a mulher, porque tem mulher que é dura para ouvir, e tem homem também que é duro para ouvir, mas sabe quando há uma conquista, está se faltando algo, alguém está tendo uma visão ampla, não apenas do texto, mas do contexto em si. E o que significa não apenas do texto, mas do contexto em si? Significa dizer que não é sobre o que você conquistou, mas é sobre o que está faltando. Porque às vezes, irmãos, dá impressão, a gente ouvindo casais, a gente sentado ali, até mesmo na vida diária, a dois, dá a impressão que alguém está dizendo, mas eu conquistei Debe, foi a força do meu braço, e você diz assim, não,
mas é sobre o que você conquistou, é sobre o que está faltando ainda para a gente conquistar. Aí alguém diz assim, não, mas poderia ser mais grato, poderia pelo menos reconhecer a minha conquista. Não, queridos, não é sobre reconhecer ou não reconhecer a sua conquista, é o que está faltando no meio dessa conquista, é a gente entender o que está faltando aí, o que falta, e você conquistou, você é um homem valente, você é uma mulher corajosa, mas no meio dessa conquista, o que está faltando? Diga assim comigo, falta, diga assim, falta terras que tenha água. Diga assim, olhe para o seu cônjuge e diga assim para ele, falta terras que tenha água, querido. Oh Deus, diga assim comigo, Senhor, nos ajuda a compreender não apenas o texto, mas também o contexto. Amém? Então, olha só. Em primeiro lugar, aprenda a ouvir quebrando a barreira, não é? Da individualidade. Segundo lugar, diga assim comigo, aprenda a avaliar em conjunto as suas conquistas. Diga assim, aprenda a avaliar em conjunto, em dupla, as suas conquistas. Por quê? Porque saber avaliar em conjunto, o que significa saber avaliar em conjunto? Saber avaliar em conjunto é entender quando os dois irão perder. O que significa isso? Entender quando os dois irão perder. Significa dizer que a perda do outro resultará perda também para mim e para toda a minha família. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, nós precisamos aprender a avaliar juntos as nossas conquistas. Tem coisas, irmãos, que a gente está lutando, a gente até está conquistando, mas a gente precisa sentar juntos e dizer assim, será que essas conquistas nossas, será que de fato a gente vai prosperar com elas? Ou elas estão sendo cansativas e a gente vai se fadigar? Porque olha só, o que é que se alguém vai fazer com aquilo que recebeu em terras secas? O que é que você vai fazer com terra seca? Você vai trabalhar muito, você vai se cansar muito, você vai estar ausente de casa, você vai estar ausente dos filhos, você vai estar ausente de uma vida a dois. E o que é que isso vai resolver para você? Você vai se cansar muito. Nós precisamos, querido, é tempo, escuta o que eu vou lhe dizer, escuta o que eu estou lhe dizendo. É tempo de nós sentarmos para avaliarmos juntos as nossas conquistas. Tem coisas, irmãos, que nós estamos cavando, plantando em um lugar que não há água. Então o seu trabalho, o seu esforço, o que é que vai adiantar? Nós precisamos sentar juntos, eu e Dário precisamos sentar juntos e dizer assim, Dário, será que esse esforço nessa terra seca vai valer a pena? E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós queremos deixar o outro na sua teimosia e dizer assim, deixe ele para lá. Quando ele quebrar a cara, é ele que quebra. Não, queridos, não é. Quando um cônjuge quebra a cara, os dois são afetados. Não apenas os dois são afetados, os filhos são afetados, as finanças são afetadas, a casa é afetada. E você sabe qual é o resultado de tudo isso que foi afetado? É a gente olhar e a gente dizer assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Deus não está olhando para a gente, Deus não está nos vendo. Cadê a promessa? Não é questão de promessa, é questão agora de inteligência, é questão agora dos dois sentar e parar e dizer, será que isso aqui de fato não está faltando uma terra que tenha água para que o nosso trabalho de fato ele tenha êxito? Eu estava conversando com o pastor Dário há uns meses atrás, diante de grandes desafios que nós começamos a enfrentar. E eu conversando com ele, eu estava dizendo assim para ele, Dário, será que nós não estamos lançando muito em uma terra que está seca? Será que nós não precisamos mudar a rota e ver onde a gente precisa investir em questão de igreja, em questão de famílias? Será que a gente não precisa dar essa mudada? Queridos, olha só como é difícil.
Como é difícil você quebrar uma rotina, um hábito de situações. Não, mas o modelo já é esse há tanto tempo. Criaturas de Deus, filhos de Deus que estão aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É tempo de nós permitirmos e nos permitirmos juntos, avaliar, irmãos, as nossas conquistas e dizer assim: de fato, eu estou tão exausto e é por causa disso que nós estamos exaustos. Às vezes nós não queremos abrir mão daquilo que nós recebemos, porque achamos assim: mas eu vou perder isto. Irmãos, não é que você vai perder, é que isso que você está insistindo, que está ali desgastando, não é terra que tem água. Então o teu trabalho você não vai ver florir. Deus quer dar uma direção para nós que estamos aqui como casais. Deus quer abrir o nosso entendimento. Deus quer quebrar barreiras, irmãos, que estão nos impedindo de ir para lugares onde tem água e receber o que Deus quer te dar e te entregar. Então, em nome de Jesus, juntos, vamos avaliar juntos sobre as nossas conquistas. Olha, Paulo vai dizer lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai falar acerca do corpo de Cristo, não é? Que tem muitos membros, e Paulo vai dizer sobre a função de cada um. Paulo vai dizer assim: não é porque a orelha ela é diferente, ela vai dizer: eu sou orelha, eu não sou do corpo. Vai dizer para o pé: você não é do corpo. Paulo vai dizer assim: isso não existe. Cada um tem uma função específica neste corpo. Paulo vai usar a metáfora realmente de um corpo físico para mostrar o que é a estrutura de uma igreja. E agora eu quero trazer sobre a nossa estrutura como casal. Eu sou diferente, sim, e nem por isso eu vou dizer: mas eu não estou nem aí. Como não estou nem aí? É o meu cônjuge. Nós somos agora uma só carne. E Paulo vai dizer lá no versículo, se eu não me engano, no capítulo 12 e o versículo 26, Paulo vai dizer assim: porque se um membro sofrer, os outros não são atingidos. Não, queridos. Um dedo machucado enferma todo o nosso corpo. Um dedo machucado causa danos, irmãos. Nos derruba, nos coloca numa cama, nasce íngua. Não é um corte no dedo, como machuca todo o corpo. Por isso que eu digo para você: vamos sentar juntos e vamos avaliar juntos. Porque se o outro está, irmãos, batalhando tanto em uma terra seca, é preciso nos levantarmos. De que forma? Entendendo que a minha palavra, ela vindo como um grande direcionamento, ela pode mudar este contexto dessas terras secas. Amém? É isso que Deus tem para a nossa vida. É isso que Deus quer. Mas eu estou trabalhando tanto para dar o melhor. Sim, queridos. Mas será que essa terra não está seca, não? E por conta disso, todo mundo está padecendo de sede. Porque não há como saciar. Deus. E a gente tenta saciar essa sede, e agora eu estou falando não sobre uma sede literal, mas sobre uma sede espiritual. E como que a gente está fazendo para a gente saciar essa sede espiritual? Porque não existe uma água aí espiritual nesse lugar e nesse território. Nós estamos tentando saciar com coisas que não são água e não são saudáveis. E a gente tem buscado tantas coisas, queridos. E estamos indo cada vez pior. Porque nós estamos necessitando desta água espiritual dentro dessas terras que nós precisamos plantar. Nós estamos precisando, queridos, beber esta água que é fundamental para a minha saúde conjugal e a minha saúde familiar e principalmente para a minha saúde espiritual. Quando nós somos afetados, casais, pela nossa enfermidade conjugal, pode ter certeza, alguma coisa na nossa vida espiritual vai despencar. Porque Paulo fala sobre isso, o corpo sofre.
Mas eu tenho uma boa palavra do Senhor para cada um de nós aqui nesta noite. Eu tenho uma palavra para cada um de nós nesta noite. Há terras, irmãos, que têm água. Há terras que têm água. Deus vai dar direcionamento para as nossas vidas aqui nesta noite. Deus vai dar direcionamento para casais aqui nesta noite. Deus trará um tempo, irmãos, de refrigério, de saúde. Saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Eu libero esta palavra de cima deste altar. É um tempo de cura, é um tempo de restauração para casais que aqui estão nesta noite. Você vai sair daqui deste lugar, como bem disse aquela criança, transformada pelo entendimento que há da palavra do Senhor sobre a nossa vida. Diga assim comigo, para a gente terminar. Meu tempo está terminando ali, olha só se não já terminou. Diga assim comigo, as conquistas de uma vida a dois nos levarão a entender alguns princípios fundamentais. Aí eu coloquei aqui, essa dinâmica exigirá comunhão relacional. As conquistas de uma vida a dois nos levarão a entender alguns princípios fundamentais. E essa dinâmica de entender alguns princípios fundamentais, em primeiro lugar, vai te fazer entender que nós precisamos. Essa dinâmica nos levará, nos fará entender que nós precisamos de uma comunhão relacional. Diga assim, comunhão relacional. Em primeiro lugar, diga assim comigo, em primeiro lugar, com Deus. Com Deus. Essa primeira dinâmica vai nos levar a ter uma vida. O que seria, queridos, essa comunhão? Diga assim comigo, harmonia. No modo de sentir, de pensar, de agir. Diga assim, qualidade do que expressa união. Então, olha só, essa comunhão, em primeiro lugar, é relacionar em primeiro lugar com quem? Com Deus. Por que com Deus? Porque Deus é o autor de todas as coisas. Sem Ele, nada do que é seria. Por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Como nos diz em Romanos 11:36. Esse marido que está aí, essa esposa que está aí, é fruto, queridos, de um preparo de Deus para a nossa vida. Pastora, como assim? Tem gente que diz assim, não, mas Deus não prepara não, irmãos. A palavra do Senhor diz que Deus prepara. É Deus quem prepara, e eu tenho plena convicção, porque foi Deus quem preparou o meu marido para mim, numa oração que eu fiz. E olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nesta noite, tá? Eu não sei em que nível nós estamos espiritual. Eu não sei em que nível nós, e eu vou dizer nós, porque eu não posso me ausentar disso. Pastor Ireneu, pastor Ailton. Mas até que nível espiritual nós estamos tendo com Deus? Qual é a relação que nós estamos desenvolvendo com Deus? Ao ponto de saber quem Ele é e o que Ele quer fazer e como Ele faz as coisas. Nós estamos assim, irmãos, sendo ensinado. Escreva no papel e descreva como você quer. Senhor, eu preciso falar isso aqui. Porque talvez nós não estejamos com o nosso entendimento aberto para entender acerca de quem é Deus. Tem coisas, irmãos, que não é você desenhando para Deus, não. É você pegando o projeto. A Bíblia diz que Ele é o construtor. É Ele quem é o edificador. É Ele quem faz. Quem foi que deu? Está lá no livro de Jó. Quem foi que aconselhou? Quem foi que deu conselhos para Deus? Quem foi que sentou com Deus e ficou aconselhando Ele em como formar o mundo, em como fazer o mundo? Não, irmãos, isso não existe. Existem situações que Deus quer nos entregar o projeto. E a gente está lá desenhando no papel. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí estou eu lá na minha adolescência, com 15 anos de idade, movida por quê? Movida pelo aquilo que a gente vê na TV, por aquilo que a gente via nos contos dos filmes. Aí estou eu lá escrevendo, eu quero um namorado de olho azul. Preste atenção para você entender qual é o nível de relacionamento que você e eu estamos tendo com Deus. Isso é sério, querido, isso é perigoso. Nada contra, tá? Os olhos azuis, não é isso não, você vai entender o que eu vou falar.
Qual era o projeto que Deus tinha para a minha vida? Estou eu lá descrevendo. Aí, estou eu lá botando um altar do Senhor. Aí o Senhor deixa ser doida, Neide. O que tu estás descrevendo para mim não é o que eu tenho para tu. Tu vai encontrar com ele numa festa de 15 anos. E o que eu vou fazer brotar vai entrar tão profundo que não é uma coisa artificial, mas é uma coisa que eu estou criando, eu estou fazendo, eu estou montando, porque eu sei das suas necessidades, eu sei o que você precisa. E todos que eu conheci de olho azul não valia nada com nada. E minha mãe dizia assim, minha mãe ainda dizia, olha bonita, não dá comida canário, menina, é tudo caba safado. Eu dizia, mãe, não mãe. Minha mãe dizia assim, menina, vai orar. Um dia nos 15 anos, encontrei Dário, que eu já conhecia Dário, ó, de vê-lo pregando nas igrejas, ele que não me conhecia, eu via pregando na igreja. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, aí o coração acendeu, aí o Senhor disse, é isso que eu escrevi para a tua vida, rasga esse papel doido, porque eu tenho uma coisa grande, eu tenho uma coisa maior para te entregar. Então deixa eu dizer para você aqui, Deus prepara. Ele levantou na mão, é verdade, irmãos, é verdade. Foi Dário que me ganhou de volta para Cristo. O meu coração estava completamente querendo para o mundo. Dário me converteu, Dário me levou a conhecer o Senhor de uma forma profunda que antes ninguém tinha me levado, e até hoje é um homem que tem me conduzido, irmãos. Ele teve uma paralisia facial. Tem uns 8 dias que isso aconteceu, uma paralisia facial. E a boca dele ficou torta, irmãos. Falcão, ele está dizendo. E ele me disse assim, e eu olhei para ele naquela situação, e eu disse assim para ele, mas Dário, você vai dar conta, Dário, de trabalhar assim? E ele disse, essas coisas não me afetam, Neide. Essas coisas vão me afetar, não. Eu preciso trabalhar, eu tenho compromisso com meus pacientes. E quando eu vi Dário indo trabalhar, atendeu o paciente, não deu conta de atender todo mundo, voltou para casa. Ele está tudo formigando, a boca dele estava mais torta ainda. Quando eu vi aquilo, eu disse, Deus, vem aqui, Senhor. Peguei o óleo da unção, visite ele. Senhor, ele precisa ser visitado pelo Senhor. Ele precisa, Senhor, ser restaurado pelo Senhor. Alguém ainda teve coragem de mandar uma foto para mim. Disse assim, porque meu pai é a mesma coisa. E não deu nada, porque ele fez uma ultrassom, né? Uma tomografia do crânio. O crânio não tinha sido atingido, não era infarto, não foi AVC, não foi nada. Foi um alto nível de estresse e não se sabe nem explicar o quê, como aquilo aconteceu. Aí alguém manda uma foto para mim e diz assim, a mesma coisa do meu pai. Olha o meu pai como está, menina, quando eu vi a foto do pai da pessoa que mandou o rosto torto naquela hora, o Senhor falou assim para mim, mas a diferença daquele que serve e daquele que não serve, porque o pai dessa pessoa nem crente é, um homem que deixou a família, um homem todo na bagaceira. E eu falei assim, Senhor, eu repreendo isso em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, nós precisamos entender que Deus tem um caminho, é por isso que nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Ele. Ele vai quebrar, queridos, laços, Ele vai quebrar e Ele vai dissipar tudo aquilo que o inimigo tem tentado lançar contra a nossa vida. Pastor, e Deus prepara. Dá para colocar aqui Provérbios 19, o versículo 14? Consegue colocar? Ou não está? Posso ler para vocês o que está escrito, Provérbios? Provérbios 19, 14 vai dizer assim: a casa e os bens vêm como a herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Quem esteve lá no Éden, formando Eva para Adão? Quem foi? O próprio Deus. O que é que o Salmo 128 vai falar? Acerca, tá vendo? A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas o Senhor a esposa prudente. Olha só, Salmo 128 vai falar exatamente sobre esse relacionamento do homem com Deus. E assim será o homem que teme ao Senhor. E vai mostrando como é a vida de alguém que teme ao Senhor. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos criar levantar este altar da comunhão relacional em primeiro lugar com Deus. Em segundo lugar, diga assim, com o outro. E eu só estou terminando, tá? Diga assim, com o outro. Diga assim, por que com o outro? Porque o outro, é através do outro que nós vamos realmente conquistar essas terras.
Essas terras que têm água. E quando eu falo comunhão com o outro, diga assim comigo: reconhecer que o maior desafio não são as conquistas em si, mas reconhecer quando em meio às nossas conquistas estamos cultivando em terras secas e nos levantarmos, as mulheres, diga assim, levanta a mão as mulheres e diga assim, nos levantarmos como Áquisa. Diga assim, isso mudará a minha sorte e a sorte da minha casa. A palavra do Senhor vai dizer que, olha só, queridos, não é o maior desafio, não é entender as conquistas em si. Não, o maior desafio não é esse. O maior desafio é quando a gente reconhece e a gente para e a gente diz assim, é verdade. Eu estou no lugar, estou fazendo algo certo, mas está no lugar errado. Eu estou me desgastando com isso. Quando a gente faz isso, quando a gente reconhece, há um quebrantamento dentro do nosso coração. E quando há um quebrantamento dentro do nosso coração, a gente possibilita o outro a ir. Quando a gente reconhece, a gente possibilita o outro a lutar. A gente possibilita o outro a guerrear por nós. E deixa eu dizer algo para todos nós que estamos aqui. Vão existir momentos nas nossas conquistas que nem sempre serão os dois que vão conquistar juntos. Mas alguém se levantará para conquistar em favor de um todo. A Bíblia diz que Áquisa, ela se levanta. Ela insiste com Otiniel. Otiniel não vai. Mas ela vai. E quando ela vai, através dela, através da postura dela, você entende que Áquisa podia ter concordado com Otiniel e ter dito, é verdade, você não quer as terras, tudo bem. Mas você lembra do Kenegedon, que é alguém que não vai, que é diferente, que vai se opor. Não, eu não aceito isso aqui. Peraí, Deus, calma. Ele não vai, mas eu vou me levantar e eu vou atrás dessas terras. Eu vou pedir sim a meu pai. E a Bíblia diz que Áquisa se levanta. E quando Áquisa se levanta, queridos, ela vai até o pai dela. E ele não dá apenas as fontes inferiores, mas ele dá também as fontes superiores. O que isso significa para nós que estamos aqui nesta noite? O que isso significa para a minha vida como casal?